Olá, irmãos e irmãs. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje, vamos abordar um tema que gera muitas dúvidas e curiosidades: o fim dos tempos está mesmo chegando? E o mundo realmente vai acabar? Esse é um assunto tão importante para a nossa vida espiritual, e não é à toa que milhares de pessoas se questionam sobre isso diariamente. Nosso mundo está cheio de incertezas. Por isso, discutir o que a Bíblia nos ensina sobre os últimos dias é essencial. Vamos explorar juntos as Escrituras Sagradas e entender os sinais que podem indicar a proximidade do fim, bem como a promessa de esperança que temos em Cristo. Prepare-se, porque este vídeo está imperdível. Vamos adentrar em um dos temas mais discutidos entre os cristãos e descobrir como isso pode impactar a nossa fé e nosso relacionamento com Deus. Fique conosco até o final, pois o que vamos compartilhar hoje pode transformar a sua maneira de ver o futuro. O que a Bíblia diz sobre os últimos dias? Quando olhamos para a Bíblia, encontramos passagens que nos alertam sobre os últimos dias, tempos que serão marcados por dificuldades e desafios. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1, lemos: "E sabe, porém, isto, e nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, ímpios." Essas palavras, escritas há séculos, soam alarmantemente atuais, não acham? O apóstolo Paulo nos adverte sobre a natureza do homem nos últimos dias, caracterizando um período de egoísmo e afastamento dos valores de Deus. Ao observarmos o mundo ao nosso redor, não podemos deixar de perceber sinais que confirmam essa descrição. A crescente avareza, a desobediência e a falta de respeito entre as pessoas são evidentes. As redes sociais muitas vezes amplificam comportamentos que refletem exatamente o que Paulo descreveu. É fácil ver que, conforme nos aproximamos dos últimos dias, a moralidade parece se deteriorar, gerando um ambiente de desespero e incerteza. Entender esses sinais nos ajuda a reconhecer que estamos vivendo em tempos que a Bíblia já havia predito. Essa conscientização é fundamental para nos prepararmos espiritualmente. A mensagem de Paulo não é apenas um aviso, mas também um chamado à ação. Ele nos encoraja a permanecer firmes na fé, a cultivar o amor e a bondade em meio a um mundo caótico. Portanto, refletir sobre o que a Bíblia diz sobre os últimos dias não é apenas uma questão de curiosidade, mas uma necessidade espiritual que deve nos motivar a buscar um relacionamento mais profundo com Deus e a estar prontos para os desafios que podem surgir. Os sinais do fim dos tempos. Na passagem de Mateus, capítulo 24, versículos 6 a 8, Jesus nos fala sobre os sinais que precederão o fim: "E ouvirão de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Pois se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes, e haverá terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores." Aqui, Jesus nos alerta que os conflitos e desastres naturais serão comuns, e que esses eventos devem ser vistos como sinais de que estamos nos aproximando do fim dos tempos. Observando a realidade atual, é difícil ignorar a crescente frequência de guerras e conflitos ao redor do mundo. Desde crises humanitárias até tensões geopolíticas, as nações parecem estar em constante confronto. Além disso, as catástrofes naturais, como terremotos, furacões e secas, estão se tornando cada vez mais devastadoras. O aumento das doenças, como pandemias, também faz parte desse cenário alarmante, lembrando-nos de que estamos vivendo tempos de incerteza. Esses sinais nos levam a refletir sobre a importância de estarmos preparados espiritualmente. Jesus não apenas nos alerta sobre o que está por vir, mas também nos encoraja a permanecer vigilantes e firmes na fé. Como cristãos, precisamos entender que, mesmo em meio a esses desafios, temos uma esperança sólida em Cristo. Ele nos prometeu que nunca nos deixaria sozinhos. Ao reconhecermos esses sinais, devemos nos unir em oração, buscar a verdade na palavra de Deus e ser luz em meio à escuridão. O livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse, a última obra da Bíblia, é repleto de simbolismos e profecias sobre os últimos dias. Em Apocalipse, capítulo 21, versículo 1, lemos: "Vi um novo céu e uma nova terra, porque já se foi o primeiro céu e a primeira terra, e o mar já não existe."
Essa passagem revela que, embora o fim do mundo como o conhecemos seja uma realidade, Deus também promete um recomeço glorioso. Apocalipse nos apresenta uma visão de esperança, enfatizando que a narrativa não termina em destruição, mas em renovação. A promessa de um novo céu e uma nova terra é fundamental para nossa compreensão do futuro. Essa transformação é uma resposta ao clamor da criação por libertação e restauração. O apóstolo João, ao receber essa revelação, nos mostra que Deus tem um plano soberano e que, apesar das tribulações que podemos enfrentar, Ele está no controle. Além disso, Apocalipse também nos convida a permanecer fiéis, mesmo diante da adversidade. Em meio aos eventos apocalípticos descritos, há uma mensagem clara de que aqueles que perseverarem na fé serão recompensados. Essa esperança deve ser a força que nos impulsiona a continuar, a lutar contra a tentação de desanimar e a permanecer firmes na nossa caminhada com Cristo. O fim dos tempos não deve ser encarado com medo, mas como uma oportunidade para fortalecer nossa fé e nosso testemunho. A promessa de vida eterna. A mensagem central do cristianismo é a esperança de vida eterna, e em João, capítulo 3, versículo 16, encontramos um dos versículos mais poderosos que reafirma essa promessa, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa verdade é fundamental para nossa compreensão do fim dos tempos. Apesar das dificuldades que podemos enfrentar, sabemos que em Cristo temos uma esperança sólida. A vida eterna é uma dádiva que Deus nos oferece, não como resultado de nossas obras, mas por meio da fé em Jesus Cristo. Essa fé nos garante que, mesmo que o mundo ao nosso redor pareça desmoronar, temos um lugar seguro em Deus. Essa promessa deve nos encorajar a viver cada dia de maneira que honre a Deus e reflita seu amor em nossas vidas. Ao final, é importante lembrar que o foco da mensagem cristã é a redenção. Em meio às incertezas sobre o futuro, somos chamados a nos concentrar na relação com Cristo, que nos oferece não apenas segurança, mas também um propósito. A vida eterna não é apenas uma esperança distante, mas uma realidade que começa agora, à medida que vivemos em comunhão com Deus. Esse relacionamento deve nos motivar a compartilhar a mensagem do Evangelho com aqueles que ainda não conhecem a verdade de Cristo, para que eles também possam experimentar a esperança e a paz que vem de uma vida em Jesus. Neste vídeo, exploramos um dos temas mais intrigantes da nossa fé: e o fim dos tempos está mesmo chegando? E o mundo realmente vai acabar? Começamos examinando o que a Bíblia diz sobre os últimos dias, destacando os avisos de Paulo em 2 Timóteo, que nos alertam sobre os tempos difíceis que já estamos vivendo. Em seguida, discutimos os sinais do fim, conforme mencionados por Jesus em Mateus, enfatizando a importância de estarmos vigilantes e preparados. No livro de Apocalipse, encontramos a esperança de um novo céu e uma nova terra, nos lembrando de que, mesmo diante das tribulações, Deus tem um plano de restauração. Por fim, reafirmamos a promissora verdade da vida eterna em Cristo, que nos dá segurança em meio à incerteza. Se você se sentiu tocado por essa mensagem e deseja continuar essa jornada conosco, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar este vídeo. E prepare-se, porque no próximo episódio, vamos abordar outro tema relevante para a sua vida espiritual juntos, continuaremos a explorar a palavra de Deus e a fortalecer nossa fé. Que Deus te abençoe.